Bom dia, meus irmãos. Tudo na paz. Fazer esse pequeno vídeo aí só pra desabafar um pouco aí, sabe? Não é coisa ruim não, coisa boa. Pra demonstrar meus sentimentos, sabe? Porque ultimamente eu tenho estado com tanta pena, sabe? Assim, tanta pena. Eu sei que é um sentimento pobre e triste da gente ter por alguém, mas eu tô com pena, vou mentir. É que eu fico assistindo assim os vídeos do seu Freitas, do Paulo Freitas, né? Que eu chamo ele carinhosamente de seu Freitas. Tô com peninha do bichinho, porque, cara, ele já tá ficando sem cabelo. O seu Freitas já tá ficando sem cabelo, meus irmãos. O bichinho tá ficando careca, com os olhos desse tamanho assim, por trás do óculos. Sabe? Eu tô até com vontade de doar um pouco do meu cabelo pra ele. Porque nos poros da minha cabeça sai 2, 3 fios de cabelo. É muito cabelo, meus irmãos. Pense numa genética que o pai me deu que tem cabelo, viu? Cabelo, muito cabelo. Aí eu fico com pena do bichinho, cara. Tá ficando careca. De tanto repetir as mesmas balelas, sabe? O negócio tá sugando ele de uma forma assim que o bichinho tá ficando careca. Só sabe falar em, em, em tal de dragão, num tal de besta, num tal de falso profeta, um tal de um Azazel, de um Ismael, de um Salatiel, de um Rafael, de um Gabriel, do Samuel. É tanto El. Ele tá ficando sem cabelo, bichinho, cara. É porque a babaquice, meus irmãos, é um vírus. Entendeu? A babaquice e a arrogância e a ignorância é um vírus. E corrói o corpo. E começa pelos cabelos. Pelo contrário, começa pelo cérebro, né? Depois passa pro crânio. Aí depois passa pros cabelos. O bichinho, cara, tá ficando careca de tanto falar as mesmas besteiras, cara. E não consegue ver, cara, a loucura que a pessoa tá falando. Fala que o Deus do Velho Testamento é o diabo. O Deus do Novo Testamento é o diabo. Que a gente tem que ler a Bíblia com tabela profética, tabela não sei de quê. A única coisa que eu gosto de fazer tabela, mano, é jogando sinuca. Jogando bilhar é bom fazer umas tabelas boas. Quando a gente toma uma sinuca, né, tem que se virar nos 30, tem que usar a tabela. De preferência, ter uma boa visão, né? Mas você não tem visão boa, né, seu filho? Você usa óculos, você tá ficando careca, tá cheio de problema, cara, e não se enxerga, não se inteira, meu. Fala que a gente tem que ler Bíblia com tabela profética, porque a tabela profética é a que vai nos trazer a verdade. Quem é os falsos profetas, quem é os verdadeiros profetas. Rapaz, num conhecimento de todos, um profeta verdadeiro é quando ele profetiza e acontece. Agora, se a pessoa profetiza um monte de merda, fala um monte de merda, porque profetizar é falar, né? Você fala um monte de asneira, um monte de merda. A única coisa que você vê acontecendo é as pessoas perdendo o cabelo. Então não é um profeta, é um falso profeta. Mas o ego, o orgulho não deixa as pessoas ver que foram enganadas. Ó, porque se a gente for usar essa
essa base, né? Essa primícia que vocês ensinam, que se matou, se roubou, se coisa e tal, é do diabo. A gente não deve usar porque é do diabo. Então, vocês têm que primeiramente excluir Paulo da equação, né? Porque Paulo era um assassino. Entendeu? Por essa primícia que vocês ensinam, vocês já tem que descartar de cara Paulo. Paulo era um assassino. Quando eu falo era, é porque era. Não, depois não foi mais, né? É aos mesmos do passado, do mesmo jeito. Eles eram ignorantes, arrogantes, sem misericórdia, não tinha justiça. Mas foram justificados também. Assim como Paulo. Paulo é o exemplo. Porque Paulo fazia parte do povo, desse mesmo povo que vocês odeiam. Então, como o povo do passado foi justificado, assim como o mesmo Paulo explica, ele também foi. Porque faz parte do povo, eleito do Pai, entendeu? Então, para os transgressores, abundou misericórdia. É assim que o próprio Paulo ensina. Ele está se referindo a ele mesmo, porque Paulo fazia parte desse povo. Entendeu? Mas como analisar da forma que vocês ensinam, com essas primícias, com essas bases mirabolantes, que para mim é lixo? Para mim é lixo. Digo com todas as letras, meus irmãos. Mas tudo bem, vamos usar a mesma equação, a mesma primícia, a mesma base que vocês usam para julgar, né? E para adquirirmos a verdade da Escritura e da Bíblia. Porque a Escritura está dentro da Bíblia e a Bíblia está dentro da Escritura. É uma loucura, meus irmãos, é muita loucura. Porque a Escritura hoje tem o nome de Bíblia, não é mais a Escritura. Agora é Bíblia, que desceu do céu, sem zíper. O que desceu dos céus foi o Espírito Santo, entendeu? Que inspirou homens a escrever a Escritura. Agora, se uma Babilônia catou esses livros, fez uma misturada, uma salada de frutas, mas não é porque fizeram uma salada de frutas que a salada vai deixar de ser de frutas. Continua sendo fruta, ou seja, continua sendo a palavra do Pai. Só porque tem o nome Bíblia, fazer o quê? Paciência, né? Mas vamos usar os mesmos princípios que essa gente usa. Gente diabólica, tá? Eu tô falando aqui, meus irmãos, é de gente diabólica. Gente que serve o diabo e ainda não percebeu. Veja só. Vamos usar o mesmo princípio. É sabido que no passado, o pai pediu a Abraão que sacrificasse o seu filho, né? Essa história todo mundo conhece. Uns dizem que é o diabo, outros dizem que é o pai. Mas não quero julgar nada aqui, só quero colocar na mesa os fatos. É sabido que o pai pediu isso a Abraão, né? Testando a fé de Abraão. O pai queria ver se Abraão o amava de verdade, e se ele tinha fé. Então Abraão fez o que o pai pediu, levou o moleque lá para sacrificar. Beleza. Quando ia imolá-lo, uma voz disse: Abraão, para, né? Provastes que me ama. Beleza. Então a criança foi poupada. Veja, esse Deus, o diabo, como dizem, poupou o filho de Abraão. E ele é o diabo, mas ele poupou o filho de Abraão. Pensa comigo. Vai somando aí, tá? Agora, vamos para a passagem que o Messias estava transpirando sangue. Não sei se vocês sabem, mas o Messias transpirou sangue.
de tanto pavor, de tanto medo que ele sentiu. Ele, transpirando sangue lá, orou ao Pai e pediu ao Pai: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas contudo seja feita a sua vontade. Veja, e esse é o Pai das luzes, é o Pai de amor, é o Pai que só faz o bem, só faz maravilhas. Esse daí é considerado o Pai do Messias. Mas o que salvou o filho de Abraão é o diabo. E o que ao Deus do Messias, o nosso Pai, faz com o Messias? Ele afasta o cálice do Messias? Não, né, meus irmãos? Ele permite que ele seja torturado e pregado numa estaca até a morte. Que sangrasse até a morte, até morrer. Aí eu fico pensando assim, será se essas primícias, será se essa base que esses dementes têm na cabeça, será se é a verdade, meus irmãos? Será se esse Deus que não afastou do Messias o cálice, será se é o verdadeiro Criador? Será se é o Pai? Ou será se ele é o diabo? Porque o diabo, né, livrou Isaac da morte certa, porque Abraão ia matar. Entendeu? Porque o pai conhece o coração. Abraão ia dar sim Isaac em sacrifício ao pai. Entendeu? O mesmo amor que Abraão teve pelo pai em dar seu filho em sacrifício, o pai também teve esse mesmo amor e deu seu próprio filho em sacrifício por nós. Um filho por outro filho. Já ouviu essa frase? Um filho por outro filho. O meu amor pelo teu amor. E aí, meus irmãos, a primícia tá certa desse povinho aí? Desse povo demoníaco e satânico? Quem que é o diabo na história? O Deus que poupou uma criança? Ou o Deus que deu seu próprio filho para sangrar até a morte e não o poupou desse cálice? Acho que tá na hora, não tá, gente? De acordar e procurar meditar um pouco mais. Porque o Messias estava transpirando sangue quando estava pedindo isso ao Pai. Você aí sendo pai, você não se comoveria com seu próprio filho, seu único filho? Que as pessoas falam que são filhos do pai, né? Só que não, vocês são filhos de homens. Você nasceu de uma vagina. Você é filho de homem. O Messias é filho do pai. Ele saiu do pai. Ai, nosso irmãozinho mais velho, nosso irmãozinho mais velho. Vocês não são irmão de ninguém, cara. Vocês são irmão do teu irmão que tá aí do teu lado, que tua mãe pariu e botou no mundo. Consegue entender? O Messias nos adotou como irmão. É diferente. É como você pegar uma criança em um orfanato e adotar. Não significa que é seu irmão. Entendeu? Você foi adotado pelo Messias. Entendeu? E o pai te adotou como filho. Mas o filho dele é o Messias. Entendeu? Então tá na hora de rever, né, meus irmãos? Esses pensamentos, essas primícias, essas bases, essas tabelas proféticas. Ô, seu Freitas, tenha paciência, né, cara? Tu tá ficando careca, meu. Os olhos bugalhados assim nesse óculos. E não consegue parar e entender as coisas. Que o mesmo Deus que não poupou a vida do seu próprio filho é o mesmo que poupou a vida de Isaac. Acorda.
Se for por essas primícias aí, o pai do Messias é que é o diabo. Não consegue perceber, não? Maluco. Maluco, beleza. Valeu, meus irmãos. Depois vocês não vão dizer que não foram avisados. Tá? Depois não vão dizer que não foram avisados. Até essas ovelhas aqui, ó, são mais obedientes e mais inteligentes, seu Freitas, do que você, meu. Cara, tu faz 10 vídeos, um em seguida do outro, do mesmo jeito. Não precisa fazer 10 vídeos, faz só um e fica só repostando. Faz 10 vídeos do mesmo jeito, cara. É incrível. Tá ficando careca o bichinho, meu. Tá ficando careca. Depois eu vou te doar isso, Freitas. Quando crescer mais um pouco aqui, eu vou te mandar uma peruca aí pra tu ficar bonitão. Valeu, meus irmãos. É muita resenha, cara.